Porque, assim, muitas vezes o emprego, ele limita as pessoas. Muito. Limita, Demais. as pessoas ficam limitadas àquilo, né? Eu vou ter uma garantia de vida, eu vou ter FGTS, eu vou ter o INSS, mas acabam não crescendo. Tem pessoas que têm aptidão, tem pessoas que têm dons, que podem ser bons empreendedores, né? Podem realmente ganhar muito mais do que o emprego. Só que isso eu creio que é cultural, a gente vê isso como cultura. E as pessoas se agarram no emprego como se fosse uma tábua de salvação. Muito bem, meus queridos, estamos iniciando mais um episódio do CNPJ Cast. Sejam muito bem-vindos. Hoje estou aqui acompanhado da minha magnânima esposa. Ele se supera. Mais uma vez, como sempre, Carol Urix. Ai, que lindo. Oi, gente. É um prazer, sempre um prazer, né? Estarmos aqui. E hoje para o terceiro episódio. E a gente trouxe alguém que é muito especial nas nossas vidas. Exatamente. Né? É uma grande amiga e uma excelente profissional e uma magnífica mãe. Então, assim, ela é referência, já vou falar, já vou rasgar minha seda aqui agora, no começo. Ela é uma referência para mim de mãe. Isso é verdade, porque quando a gente se conheceu, eu nem grávida estava. E eu achava linda a maneira como ela se relacionava com as filhas dela. As meninas já tinham o quê? Uns 15, 16, né? Adolescentes. E hoje aí já estão casando, uma já está casada, formou família. E eu, assim, sempre a admirei. Então, além de admirá-la como profissional, eu particularmente admiro ela muito como mãe. Obrigada. Ela é Renata. Obrigada, fico lisonjeada. É tanto elogio que eu acho que eu dei certo como mãe. Né? Ai, deu muito, muito. Profissional, a gente todo dia é uma luta e todo dia aqui tentando dar certo, né? Porque o mercado é judia. É um leão, Não é né? fácil, né? O mercado é um leão. Rê, muito bem-vinda, de verdade mesmo, ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Né? A gente que está com esse projeto todo especial que é o podcast. E você, quando eu fiz o convite, você nem titubeou. Você falou, não vamos embora. Eu Sempre, gosto. né? Eu gosto de distribuir informação. Eu acho que informação a gente tem que distribuir. E eu acho que isso é um dom nato meu como professora, como docente, né? Querer distribuir conhecimento. E eu falo que nessa área empresarial é de suma importância que as pessoas, que os empresários, que os empreendedores tenham conhecimento daquilo que vão trabalhar. Porque senão o sucesso não chega. Sim. Ela é maravilhosa, né, gente? Tá vendo? Já no começo ela já dá aula. Gente, antes da gente dar início aqui o nosso bate-papo com a Rê, a gente não pode deixar de agradecer os nossos parceiros, né, que é a Faculdade Estácio de Campo Grande, o nosso estúdio de beleza BiaLive, que hoje está localizado na Avenida Marquês de Pombal, 709, bairro Tiradentes, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? Porque tem muita gente que não é daqui da cidade de Campo Grande, que vai estar assistindo esse podcast. Então, para vocês, mulheres que são de Campo Grande, está nesta localização. E a gente vai deixar na descrição do vídeo um link de agendamento, onde você pode fazer seu agendamento a hora que você quiser. Tá bom? Né, amor? Quais são os serviços que nós temos lá? Lembrando que a gente é um estúdio voltado para saúde e beleza de maneira natural. Então, assim, a gente trata de toda a parte facial, cílios, sobrancelha, estética facial, né, parte da pele. E sempre enfatizando a beleza que é natural, é aquela que vem de dentro. Então, assim, todos os procedimentos são extremamente saudáveis e visando a saúde de toda a nossa cliente. Show! Vamos lá, sem delongas, vamos iniciar aqui nosso bate-papo, Rê. A gente queria, como sempre, a gente sempre pede para quem vem, os convidados que vêm aqui, contar um pouco da história, né? Lá no início, como foi o começo da carreira. Bora que tem história. Tem história, vamos lá que lá vem história. Vamos que lá vem Bom, história. Eu comecei como empregada de uma empresa de consultoria. Na realidade, a minha formação, eu sou advogada. Eu atuo no direito preventivo, no direito contencioso. Eu me formei em São Paulo em 1992. Em 1993, mudei para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu mudei e eu tinha 2 meninas, uma com 2 anos e a outra com
3 meses de idade. E mudei. Quando eu mudei, eu já arrumei um emprego, já arrumei uma colocação. E esse emprego, para mim, foi uma escola onde eu aprendi a ser profissional, onde eu aprendi a ter responsabilidade, onde eu aprendi a minha atribuição. Sim. Eu exerci uma função de consultoria jurídica, onde eu orientava as empresas como proceder em relação à legislação trabalhista e legislação previdenciária. Então, eu sempre trabalhei nessa função de consultoria jurídica, de fazer o antes, fazer o preventivo. Como evitar que o empresário ele tenha um processo trabalhista, uma reclamação trabalhista, como que ele vai agir no dia a dia, nas suas rotinas de departamento pessoal. Então, estudava muito, me preparei muito, trabalhei muitos anos nessa empresa, era uma grande empresa de consultoria, e dali eu tive toda a minha bagagem, toda a minha experiência. Além de trabalhar como consultora jurídica, eu também fui encaminhada para o setor de treinamento. Então, a área de treinamento empresarial, que eu atuo até hoje, eu ministro treinamento, ministro aula para os empresários, para os contadores, para os advogados, né? Nesse mesmo sentido, de prevenção, de orientação, e sempre trabalhando com direito preventivo de forma que estas pessoas que vão utilizar essas informações realmente elas utilizem da forma correta e da forma adequada. Porque o nosso direito é extremamente dinâmico, então a gente tem mudanças diárias, né? Além de ser extremamente dinâmico, o direito é muito social, então envolve as relações interpessoais. Então as pessoas elas precisam estar preparadas para tratar empregados, para tratar fornecedores, para tratar pessoas que contratam sem vínculo empregatício. Então, eu entrei nessa área há 30 anos. Entrei nessa área, me apaixonei por essa área de consultoria, essa área de instrução, e estou nela até hoje. Trabalhei muitos anos como consultora jurídica e depois eu montei a minha própria empresa de consultoria também, onde trabalhei muitos anos. Passado alguns anos, eu resolvi ir para o direito contencioso. Aí abri meu escritório, atuo com direito contencioso hoje, onde eu atuo na área trabalhista e na área previdenciária, mas não deixei, né, as minhas instruções, os meus treinamentos, os meus cursos. Também fui para o lado da docência, fui ministrar aula nas universidades, cursos de pós-graduação, e já estou aí nessa toada já há alguns anos. Agora, no ano de 2020, com a pandemia, eu sou uma pessoa que eu adoro desafio, né? E resolvi fazer um mestrado na área de meio ambiente e desenvolvimento regional. Desafio, né? Desafio total, desafio total. Foi muito, muito difícil para mim, porque fazia muitos anos, né, que eu tinha minha especialização em direito do trabalho, processo de trabalho, mas fazia muitos anos que eu não Sentava voltava na cadeira de aluno. Nos bancos escolares. Então foi assim para mim um desafio e olha, difícil. Mas consegui concluir, né? O ano passado concluí meu mestrado. Então hoje ainda tenho digamos assim, esse detalhe no meu currículo, que é o meio ambiente. E, assim, me despertou para uma área extremamente nova. Eu te perguntar, por que do meio ambiente? Na realidade, eu era professora na universidade e existia um convênio com a universidade com curso de mestrado. E eu atuo com direito do trabalho. E direito do trabalho tem o meio ambiente do trabalho. Quando a gente pensa em meio ambiente, a gente não pode pensar o meio ambiente natural. Nós temos o meio ambiente das empresas. E eu resolvi aliar esse meio ambiente das empresas com o mestrado. Eu achei que realmente iria complementar todo o meu conhecimento. E aí eu fiz o mestrado voltado para isso. E me despertou um mundo que realmente a gente está bem distante, né? Que é o meio ambiente, a preservação do meio ambiente, tudo que a gente vivencia hoje, para mim foi assim, abriu meus olhos, né, para essa ciência que é tão importante para a sobrevivência do homem, do mundo. Não é só do Brasil, não, é mundo. Sim. Quando a gente pensa em meio ambiente, tem que pensar de forma global. Sim. Então, tive várias aulas com professores excepcionais a respeito do nosso ecossistema, do nosso bioma, sim, que é o Cerrado, o Pantanal. E isso, para mim, foi desafiador, foi maravilhoso, foi uma descoberta. Legal. Ô Rei, voltando lá atrás, você teve muita dificuldade de se inserir no mercado?
Você sentiu uma dificuldade? Porque tem muita gente que tem, né? Não, na realidade, o advogado, ele sendo um bom profissional, ele consegue montar uma banca. Exatamente. Não é fácil, não posso dizer que é fácil, mas o bom profissional, o advogado que realmente é aguerrido, que luta pelos interesses dos seus clientes, ele consegue, óbvio, com o passar de algum tempo, né? Não vou dizer que é do dia para a noite, não. Claro. Né? Então, eu já tinha muita experiência, já tinha muito conhecimento na área. A questão também de eu ser professora, de eu ministrar aula, isso também ajudou muito. Né? Então, eu tenho assim, uma facilidade muito grande nessa questão de trazer os clientes, mas não é fácil, não é fácil. Isso que eu ia te perguntar, só te interrompendo, o que, ao seu ver, quais são as competências que, para quem está saindo da universidade agora, está galgando aí esse novo mercado, né? Porque eu costumo dizer que a universidade, ela te prepara na teoria, né? Sim. Então, assim, como você lidar, tudo ali. Mas a prática, né? Captação de cliente, parte financeira. O que para você, assim... Conta pra gente, o que a pessoa que está saindo da faculdade hoje, ela precisa ter para ser uma boa profissional? Bom, primeira coisa, passar na OAB. Tem é muito Clássica. difícil. Eu sou professora em curso preparatório para a OAB. Dou aula já há muitos anos. E eu vejo que a gente tem uma precariedade muito grande, tanto na parte teórica quanto na parte prática. Porque os cursos hoje de direito no nosso país, realmente, eles são muito superficiais. O profissional, aquele que vai sair mais preparado, é aquele que faz o estágio durante a faculdade. Esse sim, vai ter uma bagagem, ele vai sair já com uma prática. Já está no campo, já atua como estagiário. Eu costumo brincar e falo que não é estagiário, é escraviário. Então, esse aluno, esse acadêmico que fez o estágio, ele já tem uma preparação maior e ele já tem uma facilitação para entrar no mercado de trabalho. Aqueles que estão saindo da faculdade como bacharéis, o primeiro desafio é passar na OAB, que não é fácil. Né? Se ele não fez um bom curso de direito, se ele não tem base, ele realmente vai penar, porque são duas fases, a primeira fase e a segunda fase nas provas da OAB. Então, esse aluno, ele passa por um sofrimento, para alguns é um pouco maior, para outros um pouco mais leve, para ele conseguir ter a carteira da ordem. Então, teve a carteira da ordem, né, ele já pode se lançar no mercado. E aí vem os outros desafios, né? Captar cliente, se destacar, porque você não pode ser um advogado generalista. Você tem que ter uma especialização, como todo e qualquer profissional, é essencial. Né? O advogado, quando ele sai para o mercado, ele tem que se especializar numa determinada área. Então, ele não pode ser, eu vou atender crime, eu vou atender tributário, eu vou atender trabalhista, eu vou atender direito previdenciário. Não, ele não pode. Ele tem que realmente se especializar em uma área e ser bom naquela área. Então, ele vai ter que ainda fazer uma especialização, ele vai ter que montar uma estrutura. Hoje, nós temos uma facilitação maior, porque hoje a gente vive um mundo digital, uma era digital, onde as pessoas elas não precisam ter uma estrutura tão grande para atender um cliente. Sim. Basta que ela tenha, por exemplo, um cowork, né, um escritório que ela possa fazer uma alocação, ela consegue atender um cliente. Exato. E ela pode trabalhar de casa. Né? Então, isso hoje é possível. Diferente de quando eu me formei lá atrás, que a gente tinha que montar uma banca, a gente tinha que ter um escritório, a gente tinha que ter uma secretária, a gente tinha que ter o cafezinho. Então, isso é despesa, a demanda financeira é muito grande. Né? Então, hoje, para você manter uma estrutura dessa, você ter um escritório num bom lugar, você pagar energia, você pagar aluguel, você ter essas despesas financeiras não é fácil. Então, esse profissional que vem hoje para o mercado, ele tem algumas facilitações. Né? Para começar, ele pode ou se aliar a um outro escritório, pode fazer parte de uma sociedade de advogados. Então, hoje nós temos aí várias possibilidades, né, que vai minimizar um pouco o custo dele. Sim. Mas ele tem que ter uma estrutura mínima para funcionar, ele tem que ter
depende da área que ele vai atuar, ele tem que ter fontes de pesquisa, de jurisprudência. Muitas vezes a gente tem que pagar alguns programas, algumas empresas que vão dar esse tipo de assessoria, de consulta de processo, de notificação de processo, né? Então, isso também tem custo. Então, quando a pessoa ela começa a trabalhar na sala, ela tem que ter uma estrutura mínima para poder dar um bom atendimento para o cliente. E além dessa estrutura física, além dessa estrutura mínima, eu acho que o profissional ele tem que estar preparado para atender o cliente, né? Preparado de forma com competência naquilo que ele vai atuar, né? E sempre ciente de que o advogado é aquele que estuda, é aquele que pesquisa, é aquele que está todo dia na busca, né? Ligado nas informações. Sim. Porque nós temos, na nossa área do direito, nós temos, além de toda a legislação que nós temos que observar, nós temos a jurisprudência. E muitas vezes a jurisprudência é aquilo que vai comandar aquele seu processo. Então, hoje nós temos, além de toda a legislação, que é uma infinidade de regras e normas que todo mundo tem que observar, nós temos também a jurisprudência, que nós temos que estudar, acompanhar a jurisprudência dos tribunais. Então, cada setor, cada área específica do direito tem a sua jurisprudência, tem as suas correntes doutrinárias, que a gente trabalha muito com isso. Então, esse profissional ele tem que estar atualizado. Se ele não estiver atualizado, realmente ele não vai fazer um bom serviço. Fica mais difícil, né? Fica mais difícil. E assim, nós temos uma infinidade de profissionais que caem no mercado de trabalho todo ano. Se nós pegarmos aqui, em Campo Grande, no município de Campo Grande, se nós formos calcular quantas pessoas se formam por ano, quantas universidades nós temos, quantos profissionais que caem no mercado todo ano. Então, a concorrência é muito grande. Sim. É absurda. Sim. Então, você tem que realmente ter um diferencial. Você tem que ser bom naquilo que você vai fazer. Né? Entrar já com essa mentalidade. Já entrar com essa mentalidade de ser um estudioso na sua área, de ser dedicado na sua área. Você tem que se destacar, porque senão você vai ser mais um no mercado. E, gente, não tem, né? Toda e qualquer profissão, a pessoa tem que desenvolver a habilidade de venda, né? Sim. Todas. Sim. Todas. Você tem que vender o seu trabalho. Você tem que vender aquilo que você produz. Porque senão, quem vai conhecer o seu trabalho? Né? Você é mais um na multidão. Sim. Então, se a gente pegar os quadros da OAB, nós temos uma infinidade de advogados, uma infinidade de profissionais. Né? Qual que é aquele que vai se destacar? Né? Então, realmente tem que existir. Só que, o que acontece? Nós temos um código de ética na OAB. Então, essa questão de vender o seu trabalho para o advogado, ela é limitada. Porque a nossa publicidade é limitada. A gente não pode fazer publicidade. Pegar o Instagram, sair falando. Instagram, você pode. Essa restrição? É uma regra dentro do Código de Ética da OAB. Né? Então, hoje, eu estou vendo que isso tem se modernizado com a questão do Instagram, do Facebook, já está sendo discutido, então, das redes sociais. Isso mudança. Tem se modernizado. Mas, ainda assim, nós não podemos fazer publicidade. Então, a gente tem que fazer uma publicidade de uma forma sutil, né? E a gente vai vender o nosso trabalho, o nosso desempenho jurídico através dos nossos sucessos. Dos atributos. Né? Dos nossos sucessos, das nossas ações ganhas. Né? E eu falo, a melhor propaganda é aquela do boca a boca. E continua sendo. Né? Por mais moderno que esteja o mundo, por mais digital, né? A propaganda boca a boca. Eu tenho um advogado excelente para te indicar. Sim. Né? O advogado, para mim, deu certo. Você tem uma ação nesse mesmo caminho, nessa mesma matéria, nessa mesma área, eu vou te indicar meu advogado. Né? Então, isso aí seria de extrema importância, né? Nesse contexto nosso jurídico. Rê, e engraçado, curioso você trazer isso do ramo do direito, né? Porque eu que também presto serviço, eu acho que no ramo da prestação de serviço como um todo, a indicação, hoje existem, né, muitas ferramentas de marketing e tudo mais, só que a indicação para prestação de serviço é como se fosse assim, aquele selo da qualidade, né? É uma chancela. Exato. Eu te entrego, pode confiar. E eu já vi, assim, inúmeras pessoas que, às vezes, conhecem, no meu caso, né, no meu ramo, que é da beleza, às vezes conhecem profissionais que são extremamente bem posicionados no Instagram e tudo mais, mas a pessoa prefere vir ali e falar, não, eu vim fazer com você porque a fulana falou pra mim que você é boa, que você vai resolver meu problema. Ainda
E aí eu Ainda falei, funciona. caramba, volta e meia, eu me deparo muito com isso, né? Lá no estúdio. Então, assim, curioso você também trazer, né, de uma outra área, uma área totalmente diferente, mas isso só valida essa questão, que realmente, para a prestação de serviço em si, o boca a boca, ele ainda é o mais... Eu faço muitas ações previdenciárias. Eu tenho muitos idosos que estão se aposentando. Então, quando dá certo para um, ele conta para todos os coleguinhas. Sai fazendo. Quando dá certo para Ele divide um, com o coleguinha. ele divide com os coleguinhas dele. Então, eu recebo muitos idosos no meu escritório. Porque fulano, a senhora aposentou, fulano, eu quero que a senhora me aposente. Né? Então, esse boca a boca ainda funciona. Ainda funciona. Realmente é uma chancela do seu trabalho, da sua prestação de serviço. E na área jurídica não é diferente. E por isso é importante estar muito bem desenvolvido, estudando, buscando. Sim, sem dúvida. Atento, eu falo, né? eu falo que em todas as áreas, o profissional ele nunca pode ficar parado. Ele não pode estagnar, porque se ele estagna, se ele paralisa, ele fica para trás. Exato. Fica para trás. E assim, hoje a gente vive num mundo muito, nessa era digital, de muito marketing. Os marketings são agressivos. E eu percebo que, às vezes, a pessoa ela vai pelo marketing, mas chega lá, não é aquilo, Não é tudo aquilo. que se vende, né? sim. E, às vezes, a pessoa ela se decepciona com a prestação de serviço. Sim. Né? Porque o marketing é importante? Claro que sim. Para qualquer Precisa, área, é precisa. importantíssimo. Mas, às vezes, você compra um serviço que realmente não corresponde com aquela proposta, com aquela propaganda que foi, né, veiculada, aquilo que foi apresentado para você. Sim. Mas assim, o boca a boca ainda continua sendo o mais forte, mas a gente também não pode esquecer, né, de captar mais cliente. Porque tem gente que às vezes fica só confiando naquele meio Sim. de entrada de novos clientes e acaba fazendo vista grossa para as outras possibilidades, né? E aí da importância do reforçar assim, no marketing, porque o marketing é o quê? É só para chamar a atenção, né? Sim. E aí sim. o fechamento é você, ou se você não tiver um time para fazer um fechamento, é você na unha ali que tem que fechar seu cliente. Mas nessa área jurídica, esse marketing para nós realmente é difícil. É difícil. É complicado. Você não tem como fazer essa captação de clientes. Esse barulho, né? Esse barulho. Por conta da limitação Por que conta há. da limitação imposta pelo nosso Pelo- Código de sim. Ética da OAB. Então, realmente, nós temos essa restrição. E com a pandemia, mesmo com a pandemia, eles não estão revendo essa possibilidade do profissional poder fazer uma captação diferente ou não? Não tem essa abertura? Não, ainda não. Ainda não. Que eu tenha conhecimento, ainda não. Entendi. Né? Mas hoje ainda a gente percebe uma flexibilidade maior de profissionais que estão no Instagram, que estão nas redes sociais, fazendo algum tipo de publicidade, mas uma publicidade um pouco menos agressiva, Sim. uma publicidade um pouco mais sutil. Mas existem profissionais, mas não de forma realmente, né, um marketing pesado. Porque o serviço jurídico, ele não pode ser colocado como uma mercadoria. Sim. Né? Sim. Então, realmente, existe essa restrição. Precisa, então, na verdade, ter. Precisa. Mas a gente tem que trabalhar com os instrumentos que nós temos. Claro, Né? Então, a gente não pode deixar de captar cliente, porque a gente vive do cliente. Sim. A gente vive de honorários. É. E o profissional de direito, a gente tem, muitas vezes, que trabalhar com o nosso cliente a questão de honorário. O honorário, eu falo que é sagrado. É sagrado para o profissional, é sagrado para o cliente. E a gente tem que ter uma relação muito sincera com o cliente. Porque, assim, quando você pega uma ação, você vai defender o teu cliente num processo, você vai demandar com esse cliente, às vezes você demanda anos naquela ação. Sim. Então, às vezes, eu acompanho uma ação, principalmente na área trabalhista, na área previdenciária, anos. Eu tenho ações previdenciárias que estão ali 5 anos, 6 anos. Trabalhista, 2, 3 anos. Então, durante esse período todo, muitas vezes, o advogado, ele não recebe nada. Você não tem uma carteira de cliente, então entra em Mensal. Se sofrimento. você não tem uma carteira de cliente, você não tem como sobreviver. Então, a sua carteira tem que te trazer esse giro. E se você trabalha com esse cliente, normalmente, o que acontece? Você recebe no final. Então, a minha área especificamente, que é a área trabalhista e a área previdenciária, quando o empregado ele vai me procurar no escritório, ele não tem condições de pagar meu honorário inicialmente. Quando o aposentado ele me procura e quer aposentar, ele não vai ter como me pagar os honorários iniciais. Então, eu faço um contrato de risco. Ele ganhando a ação, eu ganho.
Então, eu estabeleço um percentual de acordo com a tabela da ordem, porque também nós temos uma limitação de cobrança. Estabeleço os honorários baseados nessa tabela e quando finaliza a ação, a gente recebe. Né? Então, muitas vezes, no final da ação, o valor que a gente vai receber é um valor, às vezes até vultoso, um valor grande, mas o cliente, muitas vezes, se a gente não fez um contrato inicial de honorários lá no início, que é a primeira coisa que você tem que fazer depois da procuração, o cliente acaba achando, estou pagando muito para o advogado. Mas ele esqueceu que durante todos... Na hora do perrengue, ok. Todos aqueles anos, a gente trabalhou peticionando, entrando com medidas judiciais, e você entra com ação, você tem impugnação, você tem recursos. Então, você trabalha durante muitos anos, né, nesse processo. Sim. Então, às vezes, se você dilui isso durante o tempo que você trabalhou, é muito pouco. Né? Por isso que eu falo, aqueles profissionais novos que vão entrar no mercado agora, uma das primeiras coisas que tem que fazer é manter essa relação sincera, uma relação com esse cliente, e dizer, olha, eu vou te cobrar tanto, nós vamos fazer um contrato de honorário, eu vou receber isso no final da ação, ou vou receber isso dessa forma, deixar muito claro para o cliente, para que quando finaliza a ação, ele não questione o valor. Porque às vezes fala assim, poxa vida, o advogado vai ganhar muito, né? E aí, às vezes, ele não quer pagar. E se você não tem um contrato de honorário, você não tem segurança jurídica para receber esses valores. Agora, aquela galerinha imediatista, né? Que a gente está vivendo uma geração muito imediatista, sim, né? Sim. Que sai da faculdade, me formei, vai lá, passa até no exame da OAB e fala, agora eu vou ficar milionário. E acha que é da noite para o dia, acaba se frustrando, porque não é. Não porque é da se não noite for pro dia. competente, é igual você falou, A advocacia é uma profissão maravilhosa, uma profissão extremamente rentável, mas você tem que ter dedicação e perseverança. Tem que ralar, não tem jeito. Como toda e qualquer profissão, se você quer se destacar, você tem que ter perseverança, você tem que se destacar, você tem que estudar, né? Você tem que mostrar que realmente você é um bom profissional, porque o mercado te testa. Sim. O mercado te testa. Né? E assim, eu costumo ser muito... Eu não vendo ilusões. Eu sou muito sincera com os meus clientes. Não pego ações que não tenham probabilidade de êxito. Ser, né? Eu acho que a sinceridade com o cliente é primordial. Então, o cliente chega para mim... Sim, sem dúvida. Eu falo assim, às vezes chega um cliente e fala assim, eu quero entrar com uma ação. Mas eu não vejo viabilidade. Eu não vejo possibilidade jurídica naquela ação. Eu estudo o caso, eu falo assim, realmente não tem como. Não vai ter êxito, nós vamos perder tempo, você vai gastar dinheiro. Eu esclareço muito bem o cliente para ele ter ciência realmente do resultado. Porque quando o cliente procura, ele está no estado de vulnerabilidade. Sim. Verdade. Então, ele quer entrar com uma ação, ele quer processar alguém, ele quer reverter uma situação jurídica, ele quer ter uma reparação de algum dano que ele sofreu. Então, ele está no estado de vulnerabilidade. E cabe ao profissional da área jurídica orientá-lo. Né? Um profissional, principalmente na área trabalhista. Às vezes a pessoa ela se sente menosprezada, às vezes o empregador não age de forma coerente com ele durante a relação de trabalho. E às vezes ele chega no escritório e fala, eu quero processar meu empregador, eu quero isso. E você verifica que o empregador, apesar de não ter sido coerente nas relações interpessoais, ele foi um bom empregador, ele pagou todos os direitos trabalhistas, ele pagou tudo que tinha para pagar, né? E aí você fala, opa, peraí, o que você quer? Você pergunta para o cliente, o que você está precisando? Vamos lá. É só o emocional? Porque às vezes o cliente ele chega com aquela emoção, a flor da pele, eu quero processar. Ele chega, né? Sangue nos olhos. Sangue nos olhos. Lesado. Exatamente. E aí é questão do profissional ter coerência. Falar, escuta, vale a pena você entrar com uma ação? Né? Você pedir um dano moral? Você tem como comprovar? Porque às vezes realmente a pessoa ela se sente ela teve um dano, ela sofreu realmente uma lesão, uma lesão íntima, alguma coisa que realmente tenha ferido ela, né, durante esse vínculo empregatício. Mas não é tão simples assim, a gente tem que provar. Sim. E eu falo isso para meus clientes. Às vezes você até passou por isso, mas a gente precisa o quê? Provar. A gente tem que realmente provar. Óbvio que tem algumas situações que o ônus da prova se inverte. O empregador é que tem que provar. Mas não são em todos os casos. Então, quando você alega um fato, muitas vezes você tem que realmente provar aquilo que você está alegando. E tem que ter provas contundentes.
né? Então, eu sou muito sincera, eu sou muito justa em relação a essa questão e sou muito ética. Eu falo, realmente, não tem êxito e não vendo ilusão. Eu não faço castelo de areia. E para mim, a impressão que eu sempre tive é assim, que a lei sempre ela favorece mais o empregado do que o empregador. Isso mudou já bastante? Mudou. Hoje, antigamente, a Justiça do Trabalho, ela nasceu justamente para essa finalidade, para proteger o empregado, para proteger o trabalhador. Porque a gente tem uma relação, se você parar para pensar, nós temos uma relação de desigualdade. Capital versus trabalho. O empregador representa o quê? O capital. E o trabalho é representado pelo empregado. Então, quando o direito do trabalho surgiu, em 1943, ele veio justamente para... A Justiça do Trabalho veio justamente para equacionar esse desequilíbrio total que existia entre força de trabalho e o capital. Porque era gigantesco. Sim, sem dúvida, era gigantesco. O empregador, ele usava, abusava, não pagava direitos trabalhistas. O próprio sistema que a gente foi colonizado, ele proporcionava muito isso, né? Sim, sem dúvida. Então, toda essa questão de colônia mesmo, né? Até da exploração. Uma questão cultural. Exato. Então, a exploração da mão de obra, ela sempre existiu. Só que hoje a gente vivencia uma era onde todo mundo tem informação. Sim. É diferente de 40, 50 anos atrás, onde um trabalhador rural, ele ia para uma fazenda no interior do nada do Brasil, e ele não tinha acesso à informação. Ele era analfabeto ou semi-analfabeto. Ele não tinha como buscar a ajuda de um advogado. A fiscalização do trabalho era precária. Hoje, a gente vivencia uma nova era, onde hoje as pessoas, e por incrível que pareça, ainda tem trabalho escravo. A gente vê exploração da mão de obra tão absurda que é considerada análoga à escravidão. Que a gente vivenciou agora há poucos dias atrás no Rio Grande do Sul, que teve o caso das vinícolas. Trabalhadores que são trazidos de outros estados para trabalhar ali e eram colocados numa situação, numa condição análoga de escravo, porque não tinham condições nenhuma de salubridade de vida. Então, ainda existe a exploração da mão de obra, só que hoje, em menor proporção, porque todo mundo tem acesso às informações. Hoje, um trabalhador rural do interior, ele tem acesso, ele tem internet, ele pode consultar, ele pode saber... Ah, mas tem muita gente que não tem. Ok, mas é uma minoria. Então, é óbvio que também evoluiu, da forma que evoluiu o direito do trabalho, evoluiu a justiça do trabalho, também evoluiu, né, o acesso à informação às pessoas. Então, diminuiu bem. Então, hoje nós temos aí, óbvio, que ainda existe realmente esse desequilíbrio, tanto que o direito do trabalho e a justiça do trabalho está aí para realmente minimizar esse desequilíbrio. Mas hoje o trabalhador ele tem muito mais voz. O trabalhador ele tem os sindicatos que lutam pelos seus interesses. O trabalhador ele pode ir para a Justiça do Trabalho, ele pode ir para o Ministério do Trabalho, fazer uma denúncia. Então, existe maior acesso à informação. Né? Não vou dizer que isso não vai diminuir, quer dizer, não vai diminuir, não. Pode não ser que não acabe, né, com a exploração, mas minimiza e realmente reduz bastante. E hoje também acho que com a mudança, o próprio empresário, a mentalidade do empresário já mudou muito. Hoje ele é mais consciente com essa relação enquanto empregador e empregado, né? Até de tratar o próprio empregado dentro da empresa, né? Tratar melhor. Até porque da rotatividade que está tendo é muito grande hoje. Ninguém consegue reter gente para trabalhar. É muito difícil a mão de obra. A mão de obra, eu falo que é muito difícil. E aí eu atribuo isso a vários fatores. Primeiro, as pessoas não são preparadas. Né? As pessoas não são preparadas e não querem se preparar. Muitas pessoas não querem se preparar para o mercado. Muitas pessoas são acomodadas. Ah, tá bom do jeito que tá. Acho que não é necessário, né? Exatamente. Então, assim, eu falo que existe esse fator. A questão da educação. A educação é primordial. Eu acho que é importantíssimo as pessoas terem uma visão, né? Uma visão através da educação. A cultura de ter o emprego, né? Nós estamos caminhando para um mundo que daqui a um tempo não vai ter emprego. Sim. Existe uma obra de um espanhol que ele fala, um mundo sem emprego. Sim. Né? As pessoas daqui a um tempo, elas não vão ter emprego. O brasileiro, ele tem essa cultura arraigada que ele precisa ter um emprego para sobreviver. Sim. E isso não é verdadeiro. Não é.
Não é verdadeiro. Então, a gente vê os índices. Eu estava assistindo televisão outro dia e eu comecei a assistir o índice de microempreendedores individuais que surgiram durante a pandemia, o número de empregos reduzindo. E, assim, a mídia colocando isso de uma forma negativa. E eu não vejo isso de uma forma negativa. Porque, assim, muitas vezes o emprego, ele limita as pessoas. Muito. Limita, Demais. as pessoas ficam limitadas àquilo, né? Eu vou ter uma garantia de vida, eu vou ter FGTS, eu vou ter o INSS, mas acabam não crescendo. Tem pessoas que têm aptidão, tem pessoas que têm dons, que podem ser bons empreendedores, né? Podem realmente ganhar muito mais do que o emprego. Só que isso eu creio que é cultural, a gente vê isso como cultura. E as pessoas se agarram no emprego como se fosse uma tábua de salvação. Eu sou profissional liberal há muitos anos. Não é fácil, porque a gente tem que ter realmente, né? A gente tem que trabalhar, tem que se movimentar para o dinheiro entrar, né? Quem que não gostaria de ter todo mês um dinheirinho entrando na conta lá, fixo? Ai, meu fixo, olha que delícia. É bom, é ótimo, quem não, né? Sim. Mas o profissional liberal, o empreendedor, o microempreendedor, ele está ali todo dia, buscando, né? Então, isso eu atribuo realmente à cultura do brasileiro, que ele se segura. E muitas vezes o Estado é paternalista. E o Estado, ele incentiva isso. Porque precisa aumentar o número de empregos. Será que realmente seria a solução da economia aumentar o número de empregos? Eu não sou economista, mas eu acho que a economia ela se movimenta com toda a mão de obra, com todo o trabalho. O trabalho com o trabalho sem vínculo. Né? As pessoas se desenvolvem nas suas habilidades, nas suas necessidades, e isso realmente faz a diferença para o país. Então, eu acho que o emprego... ele é importante? Sem dúvida. As pessoas precisam de empregos, as pessoas precisam ter garantias, né? Muitas pessoas necessitam disso para começar a crescer às vezes. Sim. Mas não é a solução de todos os problemas e nem da economia do país. Verdade. Eu acho que o empreendedorismo ele faz um papel fundamental. As pessoas precisam realmente empreender, as pessoas precisam buscar o novo, precisam se aprimorar. Isso faz parte do desenvolvimento da pessoa como cidadão, né? Enfim, eu acho que isso movimenta toda a economia, movimenta o país e também movimenta a área jurídica. Rê, e a propósito, né? Essa cultura toda do trabalho e tudo mais, com a sua experiência, né, dentro do direito do trabalho, conta pra gente hoje qual que é o cenário pro empregador, né? Questão de custo, quanto um colaborador custa para uma empresa em termos percentuais, como é que está hoje essa situação? Hoje o empregado ele custa caro, né? Custa caro. O custo da mão de obra, porque normalmente as pessoas falam, vou contratar um empregado, o salário dele é 2.000. Não é 2.000. Nós temos, em cima dos 2.000, todo um custo da mão de obra. E as pessoas não fazem esse cálculo. Não fazem. Na verdade, acho que muitas vezes nem sabem esse cálculo. Nem sabem. Quem vai entrar, quem vai se tornar um empregador, quem vai empreender, quem vai entrar na área empresarial, tem que ter conhecimento do custo da mão de obra. Então, hoje, um trabalhador no Brasil, ele tem realmente um custo elevado, em torno de mais 100%, em torno de 116% a 120%. Caramba. Sobre o salário dele. Por quê? Porque quando você paga o salário para o empregado, você tem que pensar que, além do salário, você tem que pagar férias, 13º. Você tem encargos previdenciários, porque quando a empresa ela contrata um empregado, em cima da mão de obra, ela paga um percentual. Mas ele é um microempreendedor, mas ainda assim, mesmo que seja menor, ainda paga alguma coisa. Sim. Você tem encargos que você paga para o Sistema S. Você tem o seguro de acidente de trabalho, que o empregador ajuda a custear caso o empregado venha a ter um acidente de trabalho, uma doença profissional. Repouso semanal remunerado, ninguém imagina que o feriado, né, o empregado fica em casa, tranquilo, descansando, mas ele está recebendo e isso tem custo. Quando o empregado se afasta por um auxílio-doença, né, uma incapacidade temporária, isso tem custo. Quando a empresa manda o empregado embora e dá o aviso prévio, isso tem custo. Então, se a gente somar isso, o custo da mão de obra, hoje ele dá mais 100%. Por isso que dá. Do salário do trabalhador. Ao mês. Sim, então, do salário do trabalhador. Então,
Presta atenção, gente. Para cada um salário, o empregador paga outro salário. Então, às vezes, isso é bom a gente deixar claro. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa olha para o empregador, voltamos para aquele, né, para a questão anterior. Ah, é um regime de exploração, porque sua empresa está lucrando. Gente, para cada um salário é pago mais um salário. De encargos. Então, assim, essa conta é muito importante trazer ela à tona. Muito. Justamente por isso, porque às vezes o empregado, o colaborador, ele olha para a empresa e só vê o lucro. O lucro que, na verdade, muitas vezes ele está minimizado. Na realidade, o que acontece? A gente não pode olhar a empresa e vislumbrar somente o lucro. Não, a empresa tem encargos e são encargos imensos. Né? Eu falo que, como eu sempre atuei muito nessa área jurídica empresarial, você vê que muitas vezes a empresa, se ela for pagar todos os tributos, todos os encargos, ela não consegue sobreviver. Exato. Por isso que nós temos muita sonegação no país, porque a carga tributária é extremamente elevada. Bom. Quando a gente trata do custo da mão de obra, nós estamos falando do custo da mão de obra do trabalhador, em cima daquele salário do trabalhador. Sem se esquecer que as empresas têm a carga tributária de acordo com a atividade que ela desenvolve. Exato, então, se ela é uma atividade que desenvolve comércio, prestação de serviço, ela vai ter outros tributos. Ela vai ter, dependendo do ISS, ela vai ter ICMS, ela vai ter imposto de renda pessoa jurídica. Óbvio que nós temos pequenas empresas de pequeno porte, o MEI, que têm uma carga tributária um pouco menor, mas ainda assim existe. Sim. Então, eu digo que no Brasil não é fácil ser empreendedor, não é fácil ser empresário. Sim. Ser empresário no Brasil é para os fortes. Exato. Quando você vê um empresário bem-sucedido no Brasil, nossa, tem que bater palma para ele, porque realmente a nossa carga tributária é extremamente elevada. E aí a importância que a gente não pode deixar de dizer, principalmente para quem está começando agora, é que não adianta fazer a conta de boteco quando está começando um negócio. Não, de forma porque alguma. as pessoas é normal. Normalmente as pessoas sentam, fazem, se eu contratar uma pessoa assim, eu vou pagar isso. E não é essa conta. Tem que haver um planejamento inicial. E outra coisa importantíssima de quem está começando uma empresa é fazer a precificação correta. E atrás, se não sabe fazer a precificação, correr atrás de alguém, achar um profissional que ajude ela a fazer a precificação, porque é isso que vai fazer a diferença lá no final das contas, né? Principalmente quando se for ter um funcionário, enfim, vários, mas de ter essa consciência de ter alguém, se não consegue ter alguém para ajudá-la a fazer a precificação do produto ou do serviço. Hoje, uma pessoa que vai abrir um negócio, que vai abrir uma empresa, que vai empreender, ela jamais pode fazer conta de boteco. Ela tem que ter uma assessoria adequada, ela tem que ter um profissional habilitado que vai dar essa orientação. Ela tem que ter um planejamento para isso, né? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu vou comprar um produto, vou pagar X, vou vender por Y e eu vou ter tanto de lucro. Não. Enquanto está na informalidade, um encargo por trás, é uma coisa, né? Toda uma carga tributária. A informalidade é uma coisa. Quando você cai na formalidade, aí o bicho pega. Sim. Porque você se tornando formal, você tem obrigações tributárias pesadas, a carga em cima do trabalhador é pesada. Então, você tem compromissos muito pesados como empresário, né? Isso tudo tem que ser muito bem planejado. O Sebrae, ele divulga sempre o número de empresas que realmente fecham nos 5 primeiros anos. E é um número muito elevado. Muitas vezes por falta de planejamento daquele negócio, né? Por falta de saber precificar um negócio. Então, às vezes, quando você vai comprar um produto e aquele produto fala, nossa, é muito caro. Mas você tem que pensar que aquele produto, ele está lá. O valor da mão de obra do trabalhador, o aluguel daquela empresa, a luz, o ar-condicionado que você está ali ocupando aquele espaço, tudo embutido no preço do seu produto. As pessoas não levam isso em consideração. Não, tem que levar. Então, isso tudo envolve, né, esse planejamento que uma empresa tem que ter. E quando ela faz planejamento, se ela vai contratar empregados, ela não pode realmente ignorar. Às vezes, o empregado reclama, eu ganho muito pouco. É pouco, às vezes, para quem recebe, mas é muito para quem paga. Então, o empregador, às vezes, é muito para ele e pouco para o empregado. Então, realmente é uma equação difícil de
de equilibrar, né? De equilibrar. E aproveitando, Rê, essa questão do, eu ganho muito pouco, né? Porque hoje a gente lida muito com isso, né? Vai olhar para a remuneração, aí o empregado olha e fala assim, nossa, mas paga só isso, né? E como você enxerga a questão da importância desse profissional estar paralelamente buscando se desenvolver, buscando trazer mais habilidades, para que dentro da empresa ele não fique apenas como uma alta carga. E que ele muito se pelo destaque. contrário, exato, que ele contribua para a empresa tanto quanto para poder equilibrar isso. Eu vislumbro que quando o empregado ele busca se aprimorar, melhorar, ele se torna essencial para o empregador. Sim. E quando ele se torna essencial, o empregador realmente vai buscar manter aquele trabalhador. Em decorrência dessa falta de mão de obra especializada, em decorrência dessa rotatividade. Sim. As pessoas... muita gente, não vou generalizar, mas muitos trabalhadores, eles acabam não se comprometendo com o empregador. Eu vou ganhar só isso aqui, então é mais um emprego na minha vida. Exato. Então, não existe esse comprometimento, vamos vestir a camisa, vamos trabalhar junto. E muitas vezes o trabalhador ela até vem com esse ânimo inicial. E depois a empresa também não estimula, porque também é uma faca dos dois lados, corta dos dois lados. Sim. O empregador tem que estimular isso, para o trabalhador querer crescer, querer vestir a camisa da empresa, querer desenvolver dentro da empresa. Isso estimula o trabalhador. E o que estimula o trabalhador? Ganhar bem. Sim. Ser reconhecido. Sim. Né? Então, acho que são os dois lados. Né? O lado do empresário, né? Que realmente precisa daquela mão de obra qualificada. Porque quando você tem um trabalhador qualificado, uma pessoa que está realmente dentro daquilo que você espera, né? A empresa cresce. Sim. E se a empresa cresce, esse empregador tem que também levar o empregado a crescer junto. Sim. Né? E muitas vezes isso não acontece. Né? Eu falo que, às vezes, não é nem a questão jurídica, às vezes não é nem a questão econômica, os encargos. Muitas vezes são essas relações interpessoais também que acabam afetando. É o que eu falo que eu costumo dizer que é a inteligência emocional, né? Sim. De ambas as partes. Sim. Então, assim, tanto do empregador quando emprega, tem aquela relação com o colaborador, e do colaborador. Porque o que eu percebo muito é que chega num certo momento ali da relação, é como se aquilo se torna uma rivalidade. E o que antes era para, né, veio com essa pegada, não, vamos trabalhar junto, vamos crescer junto. Num dado momento, aquilo ali, sabe, eles tornam-se rivais. E aí, a partir disso, começa. Aí um começa, não, peraí, eu vou fazer aqui. É um cabo de guerra. Exato. É um cabo de guerra. Então, um puxa de um lado, o outro fala, não, eu não vou, segura do outro. Outra coisa, o brasileiro, por si só, ele acha que ele só tem direitos. Só direitos. Sim. Eu só tenho direitos. E as obrigações? Ai, como é lindo ouvir isso. Né? Eu falo que essa questão de cidadania tinha que ser ensinada lá na escola. Na base. Então, você vai aprender a ser cidadão. Sim. Você vai aprender que você realmente, o Estado tem que te dar alguns direitos, mas você também tem obrigações para com a sociedade, para com o Estado, lá no seu emprego, lá na sua empresa. Né? Você tem a obrigação de prestar um bom serviço, né? Você tem a obrigação de ser um bom cidadão. Sim. Então, vai muito além da questão só contratual. Né? Vai muito além, vai também para a questão cultural, vai para essa questão de que só tenho direitos, não tenho obrigações. Sim. Eu tenho direitos. Exato. Né? O brasileiro é cheio de direitos. Fica encostado nisso. Né? Exatamente. E acaba, né, se segurando nisso. Então, assim, você vê que o país fica patinando, não desenvolve, porque as pessoas só têm direitos. E um país tão rico, né, de tanta potência, e inclusive dessas habilidades que o próprio brasileiro tem, né, porque a gente vive num ambiente extremamente adverso, Sim. Politicamente adverso, em matérias de administração, a gente tem um ambiente adverso. Então, assim, é aquilo que você disse, né? Sobre crescer no Brasil é muito difícil. Não é para amador. Não é para então, amador. crescer no Brasil não é para amador. Exato, o Brasil não é para amadores. E mesmo, às vezes,
não é nem pela legislação, mas pela questão política também. Política, sim. Né? A questão política é extremamente importante para quem trabalha na questão da economia. Né? Então, a gente viu agora, a gente está vendo uma virada de governo. Todo mundo tem seguro. Sim. Ninguém sabe como que vai ser, o que vai acontecer. Os empresários estão segurando. Eu não vou investir agora. Né? As pessoas estão deixando de gastar, deixando de consumir, deixando de comprar. Sim. Né? Por quê? Porque todo mundo está inseguro, porque não sabe o que vai acontecer. Né? Então, todo mundo realmente se torna refém de alguns fatores. Né? E eu falo, o brasileiro, além dele ter essa consciência de que ele é um cidadão, que ele tem que contribuir para o crescimento não só pessoal dele, mas o crescimento do país. Do coletivo. Né? Do coletivo. Sim. Porque muitas vezes a pessoa só olha o dela, eu só olho o meu interesse. Eu não estou preocupada com o interesse de todos. E a gente vive numa sociedade. Eu falo que ser empregador não é fácil. Não é fácil, porque você tem que ter essa condição que você citou, que é essa questão do emocional. Você tem que ter essa maturidade emocional para lidar com as pessoas. Muitas vezes eu recebo trabalhadores no meu escritório para fazer reclamação trabalhista, não é porque eles têm direitos, mas sim porque estão afetados emocionalmente. Então, eles têm uma questão emocional, que uma forma de, digamos assim, punir o empregador é entrar com uma ação trabalhista, que vai ser um incômodo, mesmo que ele não tenha direitos. Mas ele sabe que vai criar uma incomodação, que o empregador vai ter que pagar um advogado. E é muito engraçado isso, porque eu vejo que os empregadores chegam e falam assim, Renata, é muito incoerente. Por quê? Eu cumpri todas as minhas obrigações com os meus empregados. Aí meu empregado saiu daqui brigado comigo, ele acha que ele é detentor de algum direito e ele entra com uma ação. Ok, beleza, a justiça está de portas abertas. A justiça do trabalho, ela está aí para que realmente aquele trabalhador que se sinta prejudicado, que acha que tem algum direito, ele possa reclamar. Sim. Então, é essencial isso para o nosso país. A justiça é essencial. Então, nesse caso, o que acontece? Ele busca o empregador, ele busca muitas vezes a justiça do trabalho para punir o empregador. E aí o empregador tem que pagar o advogado, vai ter custo, vai ter ônus para poder se defender. Aí o cara começa a desacreditar um pouco no sistema. Exatamente. Então, existe uma insatisfação muito grande das empresas em relação a isso. Há algum tempo atrás, veio uma reforma trabalhista e a reforma trabalhista falou, olha, peraí, se o empregado entrar com ação e o empregado realmente perder, né, o empregador não precisa pagar a sucumbência. O que é a sucumbência? Os honorários do advogado da parte contrária. Porque se o empregador perde, ele ainda tem que pagar a sucumbência do advogado da parte contrária. Então, veio a reforma trabalhista e falou, olha, agora, se o empregado ele entrar com uma ação e realmente não tiver fundamento, ele vai ter que arcar com esse ônus. Ele vai ter a sucumbência. E isso vigorou uns 2 anos. Aí veio uma ação de inconstitucionalidade e acabou derrubando isso. Então, o empregado ele estava meio que limitado a reclamar realmente só aquilo que ele teria direito. Porque tem muitos advogados, infelizmente, como todas as áreas, que acabam realmente criando situações fictícias, situações que não existem. Sim. E com essa limitação que ocorreu com a reforma trabalhista, isso acabou tendo uma limitação. Então, os advogados falavam, opa, peraí, né? Vamos lá, realmente é devido isso? Não é? Então, houve, digamos assim, um número de reclamações diminuíram muito, né? E as reclamações realmente elas estavam coerentes com aquilo que o empregador deixou de pagar. E outra coisa que realmente é muito questionável. Quando o empregado ele entra com uma ação trabalhista, muitas vezes ele cria uma ficção na cabeça dele que ele vai ficar rico. E não é real isso, e não é real. Então, ele vai entrar com uma ação? Vai. O que ele vai receber? Aquilo que ele deixou de receber durante a vigência do contrato. De ponto. Acabou. Então, assim, dependendo, às vezes ele teve um acidente de trabalho, ele foi lesionado, ele vai ter uma indenização, ou às vezes ele sofreu um dano moral, que ele vai ter uma reparação desse dano. Aí, ok, isso vai ser arbitrado pelo juiz e de acordo com realmente a dimensão desse dano que ele teve, né? Então, isso realmente vai ser dimensionado no decorrer da ação. Mas ninguém fica rico com ação trabalhista. As pessoas elas recebem realmente aquilo que é devido. Sim. Então, muitas vezes, é
cria-se esse factoide, o empregado ele acha que ele vai ganhar muito dinheiro, não é real. Né? Ele realmente vai ganhar aquilo que ele deixou de receber na vigência do contrato de trabalho. Hoje nós temos uma fiscalização muito grande em relação ao empregador. Eu digo, hoje você ou está na formalidade total ou você está na informalidade total. Não tem meio termo. Não tem uma meia boca. Não tem meia boca. Por quê? Porque hoje os processos os processos na dinâmica de departamento pessoal são todos digitais. Então, hoje, quando uma empresa ela vai contratar um empregado, o que ela tem que fazer? Um dia antes dele começar a trabalhar, ela já vai dentro de um sistema que a gente chama de e-social, que é uma plataforma, aonde ela vai lá no e-social e diz, olha, eu vou contratar o Zezinho das Couves e ele vai começar a trabalhar amanhã para mim. E lá nessa plataforma do governo federal, ela vai informar o Zezinho das Couves, o que ele vai fazer, quanto que ele vai ganhar, quantos filhos ele tem, onde ele mora, vai trazer todos os dados do contrato de trabalho, vai informar tudo que compõe a remuneração desse trabalhador. Isso é novo. Isso já tem alguns anos que está sendo implantado. Tá. Agora, o e-social está sendo implantado na plenitude. A última fase, ele foi faseado, né? Várias fases. A última fase dele agora são as normas de segurança e saúde no trabalho, que são de extrema importância para esse universo trabalhista na questão de segurança e saúde do trabalhador. Então, essa última implantação é agora, nesse ano. Mas, desde 2018, o e-social está sendo implantado de forma faseada, né? Para algumas informações a cada ano foram implementadas. Então, hoje, as empresas, elas fazem todas as informações de contratação de mão de obra de forma digital. Então, ela informa a folha de pagamento digital, quanto que ela tem que pagar de INSS, quanto ela tem que pagar de FGTS, quanto ela tem que depositar de FGTS para o trabalhador, se ela está dispensando aquele trabalhador todas as verbas trabalhistas. Então, hoje, o governo federal, ele tem acesso a essas informações em tempo real. Então, hoje, eu costumo brincar, dizer aos meus alunos, que eu dou muito treinamento nessa área, que a gente vive num Big Brother, aonde o Estado, o governo brasileiro, ele te vigia. Ele te vigia no âmbito trabalhista, no âmbito tributário, porque a gente tem os SPEDs, que são também as informações digitais fiscais, e tudo em tempo real, gente. Tudo em tempo real. Então, o cruzamento de informações hoje é extremamente apurado. Né? Então, hoje, a gente tem uma fiscalização maior. Então, hoje, o empregador, aquele que realmente contrata e traz para a formalidade, ele está sendo vigiado o tempo todo. Dia e noite. Vai contratar? Vai. E aí, o trabalhador também tem essa segurança jurídica. Por quê? Porque ele vai ter a carteira digital dele. Hoje nós não temos mais carteira física. A carteira física ficou no passado. Hoje o trabalhador guarda aquela carteira física para ele poder utilizar quando ele for aposentar no futuro. Não sei nem onde está a minha. É porque você é profissional. Né? Mas esse documento está guardadinho lá. Né? Hoje a gente tem, e se você olhar a sua carteira digital, vai estar lá todos os vínculos durante a sua vida toda. Então, hoje o trabalhador, ele vai ser admitido, no dia seguinte ele já olha a carteira, já está o registro dele digital lá. Então, hoje as informações, a fiscalização, ela é muito dinâmica e é em tempo real. Então, hoje, dificilmente, o empregador que trabalha na formalidade, ele consegue realmente sonegar alguma informação para o governo brasileiro, principalmente no tocante à área trabalhista, no tocante à área previdenciária, no tocante à área de FGTS. Mas falando pelo lado do empregador, né, do empresário, cara, quanto mais pagar o imposto, né, é sinal de que o quê? Que a empresa está prosperando. Né? É proporcional. É proporcional, sim, claro. Porque é igual você tinha dito aquela hora da sonegação. Da sonegação é muito grande no Brasil, né? Realmente. Mas é tudo questão de mentalidade, né? Que a gente trouxe, que a gente estava falando sobre precificação, sobre saber quem é o seu cliente, para quem você vai vender. E as pessoas não levam isso em consideração. Não, realmente não levam. E é por isso que as empresas deixam de prosperar. Exatamente. Não, isso também tem a questão, né, do que é feito com o dinheiro pago. Eu acho que isso também é algo que bate muito ali, né, entre eu deixar esse dinheiro dentro da empresa para eu poder fazer
manter a empresa funcionando e tudo mais, ou não, eu vou pagar para o governo e aí logo mais vem um escândalo e a gente vê que bilhões foram desviados. E enfim. Então eu acho que é isso que define, né? Vou sonegar, não vou sonegar. Eu vejo, assim, eu sou brasileira, eu falo, não desisto nunca. Né? Eu acompanhei, desde que eu comecei a trabalhar, eu acompanhei, nossa, inúmeros planos, Plano Real, URV, e eu acompanho isso no âmbito jurídico, no âmbito trabalhista, no âmbito previdenciário, né? E o que mais, eu acho que mais incomoda, né, o brasileiro de forma geral, os empresários, né, é essa questão política, né, e essa questão da impunidade. Eu falo que um país que realmente não tem uma justiça firme, uma justiça que pune realmente, fica desacreditado. E aí vem a importância do se desenvolver. Porque as pessoas que desenvolvem uma mentalidade, têm uma mentalidade mais forte, ela não fica presa só na questão política de como vai ficar o país. Exato. Porque senão a pessoa enlouquece. Ela não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, exatamente. Ela fica travada. Exatamente. Não prospera. Exatamente. A gente tem que pensar que o empresário, apesar dele ter esses fatores, né, que vão afetar o seu negócio, ele tem que ser guerreiro. Tocar o barco. E trabalhando. E acho que todos, né? A gente tem que pensar dessa forma. Porque se a gente não pensar, a gente não vai trabalhar, a gente não vai progredir, a gente não vai crescer. Eu acho que em todos os setores isso. E tem que ter a mentalidade do onde há caos, a oportunidade. A oportunidade, exatamente. E é por isso que, assim, nós defendemos muito essa questão do empreendedorismo, que é para que você viva de decisão e não de condição. Então, quando você se apoia nessas políticas, ó céus, ó Deus, o que será de nós? O que será de nós, né? Isso traz o quê? Uma insegurança. Consequentemente, você fica ali parado, você não age e, em consequência, você não prospera. Então, essa é uma das questões que a gente bate muito, né? Com relação ao empreendedorismo. E todas essas questões que a gente trouxe hoje aqui é importante para essas pessoas, principalmente, que vão começar agora a empreender, né? Ou abrir um novo negócio, é a consciência de que precisa estudar mais, precisa desenvolver mais. Eu gosto de bater muito nisso. Se aprimorar mais. Todas as áreas, em todas as profissões, é necessário que as pessoas busquem aprimoramento sempre. Sempre. Eu acho que não só na minha área, a área jurídica, que é essencial, que é extremamente dinâmica, mas eu acho que em todos os setores. Quando a pessoa ela busca, ela tem realmente busca aprimoramento, busca se aperfeiçoar naquilo que ela faz, realmente o negócio dela vai prosperar. Show. Maravilha. E aí, é isso, né? É isso. Então, finalizamos. Obrigada. Que eu coisa que agradeço. Linda. Que papo, eu que agradeço gente. a oportunidade. Obrigada. Imagina. Muito bom poder trazer conhecimento. Como eu disse no início, eu gosto de distribuir conhecimento. Conhecimento a gente não guarda pra gente. A gente tem que, distribuir. Exato. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Papo delícia. Finalizamos mais um episódio aqui do CNPJ Cast, né? Com esse momento aqui de muita informação, muito código e se deliciando com o cafezinho do The Coffee. Aí foi o japonês. Vira. Foi. Aqui, tá vendo? Senão seria para poucos. Agradecer mais uma vez. E, gente, só para lembrar, entra lá no canal do YouTube, inscreva-se no canal, curte, comenta e compartilha para ajudar o canal a crescer e isso levar mais informação para mais pessoas, tá bom? Agradecer aqui o Carlão, que está ali atrás das câmeras, que dirige toda a nossa estrutura aqui do podcast. Todo o rolê. Tá bom, meu povo? Obrigada, Obrigada. Rê, mais uma vez. Tchau. Tchau. Vai pro make-off. Você quer que eu fale? Você quer que eu continue? Então continua o assunto. Isso vai pro make-off. Tá, então vamos lá. Então, vamos respirar. Respira, Continua, 2, tá, Rê, 3 você. e... Respira, atenção.